Olá, pessoal. Professor Cacildo Souza, mais uma vez aqui dentro do projeto #ConectEnem para juntos fazermos mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iniciamos o processo de revisão na parte gramatical e nós iniciaremos com um componente extremamente importante, em especial para a prova de redação: concordância verbal e nominal. Nós veremos que um texto com boa concordância, ele ao mesmo tempo é bem avaliado no item 1, na competência 1, norma culta, e na competência 4, que são os mecanismos linguísticos que você usa para articular bem o texto. Um texto bem articulado, com concordância, ele promove também a coesão e a coerência. É importante saber disso. E a concordância é um aspecto que gera muitas dúvidas, porque nem sempre aquelas regras que nós aprendemos no ensino básico se perpetuam em todos os casos. Há os casos especiais, como por exemplo o uso do verbo haver no sentido de existir, quando se usam verbos de fenômenos da natureza, quando se usa o verbo ser indicando hora, indicando datas, indicando distâncias. Então é importante que se embase a respeito disso, que não apenas se resolvam questões ou que se produzam textos, mas que você pare um tempo para revisar aquelas normas e aí, na aplicação do texto, perceber justamente essa articulação. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa número 7, concordância verbal e nominal, e nós vamos para o conceito de concordância. O que é concordância em si? De acordo com o gramático Matoso Câmara Júnior, dá-se em gramática o nome de concordância a circunstância de um adjetivo variar em gênero e número, de acordo com o substantivo a que se refere, concordância nominal, e a de um verbo variar em número e pessoa de acordo com o seu sujeito, concordância verbal. Então vocês percebem aí que na definição Matoso Câmara acaba trazendo também os dois tipos de concordância. Concordância verbal, então você tem como elemento central o verbo, e por isso você tem que identificar o sujeito da oração, porque o verbo concorda com este elemento. E a concordância nominal, que se baseia em o substantivo trazer aquelas palavras que a ele se referem, como o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral. Apesar de não aparecer na definição, quando se fala adjetivo em português, muitas vezes você tem que considerar palavra de natureza adjetiva, já que artigo, pronome e numeral são de mesma natureza, concordam com o substantivo correspondente. Então, primeira definição, nós já agora, a definição geral, nós agora vamos para a definição mais específica. Vamos para o princípio geral da concordância verbal, depois nós veremos o princípio geral da concordância nominal. Se você tem uma oração ou um período, essa oração se caracteriza pela presença de um verbo, este verbo, a menos que você tenha uma oração sem sujeito, concordará com o sujeito. Então, a referência da oração é o sujeito, inclusive para o verbo. Se o sujeito está no singular, este verbo ficará também no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo ficará no plural. Se o sujeito é composto e está na sua ordem natural, está anteposto ao verbo, esse verbo também vai ficar no plural. Então, o princípio geral da concordância verbal é o verbo concorda com o sujeito da oração em número e pessoa. O que é o número que se fala aqui? O número em gramática é singular ou plural, se você tem um elemento ou mais de um elemento. A pessoa é a pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira. Você tem primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. No exemplo que vocês têm abaixo, isso fica bem claro. Observem
que vocês têm aí: os alunos ficaram com dúvidas. Os alunos ficaram com dúvidas. Então, os alunos é terceira pessoa do plural, concorda-se com eles ou elas, se fosse alunas, a terceira pessoa eles ou elas. Aqui está no masculino, mas não interferiria, porque é número e pessoa, não entra gênero aí na concordância verbal. Então, os alunos ficaram, o verbo é ficar, terceira pessoa do plural, ficaram com dúvidas. Então, o verbo ficaram, a forma verbal, concorda com o sujeito os alunos. Exemplo aí básico para nós compreendermos esse princípio. E desse princípio decorrem outros casos e outras normas que a concordância abrange. Vamos então para o segundo exemplo. Aí é um sujeito composto. Márcio e Ricardo, sujeito composto. Apesar de os elementos estarem no singular, Márcio é um núcleo, Ricardo outro núcleo. Você tem a conjunção aditiva e, isso faz com que este sujeito seja considerado composto e, consequentemente, exija verbo no plural. Perderam. Márcio e Ricardo perderam. Caso fosse apenas Márcio ou apenas Ricardo, seria singular: Márcio perdeu a prova ou Ricardo perdeu a prova. Então, isso que parece básico é o que norteia todos os outros casos da concordância verbal. Vamos resolver as questões. Primeiro nós resolveremos algumas questões de concordância verbal, depois algumas questões de concordância nominal. Vamos lembrar que para esta aula, a aula número 7 de língua portuguesa, nós trouxemos questões não do Enem, questões de outros processos. Por quê? Porque no Enem a gramática normalmente não aparece de forma explícita. Ah, professor, mas é em preparação para o Enem, mas com questões que não vão cair no Enem? Acontece que nós temos que nos embasar. Como é que eu vou saber se estou bem em concordância sem resolver questões e sem escrever texto? Como aqui se trata de aula preparatória, não seria viável, não há como, não há possibilidade de alguém experimentar esses conhecimentos escrevendo um texto. Então nós resolvemos questões, a preparação envolve esse embasamento. Resolvemos questões gramaticais para que você se aproprie dos princípios e possa aplicá-los na prova do Enem. A concordância, há erro de concordância em. Então prestem bem atenção. Este erro de concordância aqui, atos e coisas más, dificuldades e obstáculo intransponível, cercas e trilhos abandonados, fazenda e engenho prósperas, serraria e estábulo conservados. Aqui essa primeira questão é até de concordância nominal. Mas entendam, a concordância nominal, conforme Matoso Câmara diz lá no início, se baseia em o substantivo exigir concordância com ele, das palavras que são os adjetivos, os artigos, pronomes e numerais. Aqui nós temos apenas a análise de adjetivos com substantivos. Então, atos e coisas más. Mas é feminino e é plural. E está concordando com coisas. Eu poderia ter um termo concordando com atos e coisas. Nesse caso aí, você pode concordar de uma maneira ou de outra. Você pode concordar com o termo mais próximo ou concordar com os dois. Então, correta a letra A. Dificuldades e obstáculo intransponível. Se nós aplicarmos a mesma relação lógica da alternativa A, veremos que intransponível concorda com obstáculo. Obstáculo singular, intransponível singular. Poderia concordar com os dois? Poderia, mas você também pode fazer a concordância com o termo mais próximo. Aí é facultativo, embora o sentido se modifique dependendo da forma que você escolher. Cerca e trilhos abandonados. Abandonados é masculino plural. E aí você tem a concordância ou com trilhos ou com os dois. De todo jeito você tem correção aí. Você tem a oração, a frase está correta. Não é oração porque não tem verbo, mas a frase está correta. Fazenda e engenho prósperas.
Agora você tem prósperas, que é feminino plural, com engenho, que é masculino singular. Então aí não há nenhuma possibilidade de concordância. Ah, mas existe fazendas, mas fazendas não é o termo mais próximo. Se fosse engenho antes, aí você poderia ter engenho e fazendas prósperas, ou engenho e fazendas prósperos, porque você concordaria com os dois. Então, qual seria o correto aí na letra D? Seria próspero para concordar com engenho, ou prósperos para concordar com os dois. Portanto, a alternativa D está errada. E aí sobra serraria e estábulo conservados. Conservados está concordando com os dois. Como na alternativa D nós temos erro, ela é a resposta, porque o comando do enunciado é há erro de concordância em. A oração, a frase, eu só quero dizer oração, né? A frase. Qual a diferença entre frase, oração e período? Então vamos aproveitar aqui. Frase, em qualquer enunciado que tenha comunicação lógica, então ela pode ter verbo ou não. Então, existem as frases oracionais, existem as frases nominais, existem vários tipos de frases. A oração especificamente precisa ter verbo, conter verbo. E o período é uma frase que contém uma ou mais orações, né? O período. Para ser oração tem que ter verbo, para ser período tem que ter verbo também, já que o período reúne uma ou mais orações. Então aqui são 5 frases, a frase da alternativa D está errada e, portanto, é a resposta. Agora, uma questão da FUVEST, que é a Fundação Universitária para o Vestibular, que inclusive promove o vestibular da USP, em alguns cursos da USP. Quanto à concordância verbal, a frase inteiramente correta é... Então, vamos aqui, né? A frase inteiramente correta. Se nós estamos falando de uma frase inteiramente correta, significa dizer que eu posso ter algumas corretas até certo ponto. Quando eu digo cada um dos participantes, ao inscrever-se, deverão receber as orientações necessárias, será que esta frase está totalmente correta? Quanto à concordância verbal, o enunciado fala, você tem orientações necessárias, aqui é concordância nominal. Você pode ter questões de concordância verbal, de concordância nominal ou não especificada a concordância, e aí poderá aparecer qualquer uma das duas. Mas aqui é concordância verbal, então o verbo concordar com o sujeito. Então eu vou atrás do verbo. Deverão. Deverão é o verbo auxiliar, que é uma locução verbal, deverão receber, mas a concordância é sempre feita com o verbo anterior. Esse deverão tem que apontar para um sujeito. Qual é o sujeito? Cada um dos participantes. Pessoal, cada um é singular. Cada um de nós, cada um deles, cada um daqueles, cada um dos participantes. O cada um é o núcleo aí e exige a concordância no singular. Ah, mas existe participantes? Não. Nesse caso, não se trata de uma expressão partitiva, como boa parte de, a maioria de, maior parte de. Aqui, cada um. O termo cada interfere na concordância e exige que essa concordância seja feita no singular. Então, cada um dos participantes, ao inscrever-se, deverá receber, seria o correto. Para marcar a frase correta, não é a letra A. Os que prometem ser justos, olhem, os que prometem ser justos, em geral, não conseguem sê-lo sem que se prejudiquem. Então, vamos aqui de novo para a concordância verbal. Vamos analisar o sujeito. O sujeito da oração, aqui, ó, o sujeito desta primeira oração, já que se trata de um período com mais de uma oração, mas aqui, os que prometem ser justos, os que prometem ser justos, esse aqui é o sujeito. Aqui tem valor de aqueles que prometem ser justos. Se são aqueles que prometem ser justos, aqueles não conseguem, correto aqui, sem que se prejudiquem, correto aqui. E esse lo não é artigo como muita gente quer que seja. Eu sempre posso fazer a substituição nesses casos, quando eu tenho selo, fazê-lo, tê-lo. Eu tenho que analisar se esse lo, que é uma alteração do o, a, os e as, o, a, os e as,
que se transformam em lo, lá, lós e lás como pronomes, podem ser pronomes, podem ser artigos. Eles podem ser pronomes pessoais, podem ser pronomes demonstrativos, sim, pronomes demonstrativos, e podem ser artigos. Aqui é o caso de pronome demonstrativo. Os que prometem ser justos, olha, os também aqui não é artigo. É pronome demonstrativo, eu posso substituir por aqueles. E aqui eu posso substituir por isto. Não conseguem ser isto. Não consegue ser isto o quê? Justos. O isto aí que seria impessoal. Então o selo aqui, esse lo, está correto, porque substitui não um artigo, e sim um pronome demonstrativo. Então a alternativa B é a oração correta aqui. E por que, que a letra C está errada? Porque quando eu uso qualquer verbo, se for o verbo bater, soar ou dar, indicando horas, esses verbos equivalem a ser. Ou seja, tem que concordar com a hora correspondente. Se são 10 horas, é plural. Teria que ser já deram 10 horas e a entrega das medalhas ainda não foi feita, porque é a entrega que não foi feita. Então a letra C tem 2 erros aí incríveis. O que se via era apenas destroços, cadáveres e ruas completamente destruídas. O ou os antes do que sempre vão ser pronomes demonstrativos. Então esse o é como se fosse aquilo que se via. Porque se é aquilo, se o é singular, o via tem que ser singular. E o era é que deveria estar no plural. Então o certo é, o que se via eram apenas destroços, cadáveres e ruas completamente destruídas. Letra D aí também totalmente equivocada. E na letra E, devem ter havido acordos espúrios entre prefeitos e vereadores daqueles municípios. Bem propícia essa questão nessa época. Então, haver no sentido de existir exige singular, exige que o verbo esteja no singular, sempre, independente do que venha depois. Como aqui é uma locução verbal, deve haver, deve ter havido, não interessa o verbo principal sendo haver, aqui deveria ser singular. Deve ter havido. Então, haver é quem determina, é o termo que determina a concordância. Como ele deve ficar no singular, o seu verbo auxiliar também. Então, qual seria o correto, professor, para resumir? Na letra E, deve, no singular, deve ter havido acordos espúrios, seria o correto, ok? Concordância é um conteúdo extremamente delicado. Se não compreendeu a questão, volta a questão. Se você estiver vendo pela TV, observe qual é o episódio, qual é a aula, e você procura no YouTube, você vai ter como voltar essa aula, seja de língua portuguesa ou de outras disciplinas, que o Projeto Conecta Enem está na TV, está no canal do YouTube da Nona Direct. Então, façam isso, se não compreenderem, coloquem até nos comentários do YouTube alguma dúvida, que nós atenderemos e sanaremos para vocês. Mas não deixem a dúvida acompanhá-los até o dia do Enem. Questão número 3, pessoal. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Aqui, quem ler, aquelas pessoas que lerem corretamente o enunciado e as pessoas que leem no dia a dia não terão dificuldade. Então, muitos conteúdos gramaticais acabam sendo mais complexos porque falta leitura, falta prática escrita. Então quer dizer que não preciso estudar as regras gramaticais sempre, porque isso aqui é um embasamento. Mas se você já tem um nível de leitura elevado, muitas regras você nem precisa percebê-las para escrever corretamente ou para receber um texto também de maneira adequada, entendendo o que se quer dizer naquela mensagem, tendo em vista as construções de concordância verbal e nominal. Então, observem que pode haver inversão, não nos respeito os motivos. Então, aqui nós temos um sujeito invertido. A ordem natural seria os motivos não nos. Aí seria mais fácil, né, de fazer a concordância.
os motivos não nos dizem respeito. Então, os motivos que não nos dizem respeito conduzirão ou conduzirá os homens a aderir ou a aderirem à causa. Então, primeiro aqui, não nos dizem respeito os motivos. Já é sacramentado. Então você descarta letras A e D. Dizem, concorda com motivos. Então que motivos são esses? Agora, os mesmos motivos são aqueles que vão conduzir os homens. Então, continua, aliás, o verbo no plural. Não nos dizem respeito os motivos que conduzirão. Então você já tem a resposta na segunda lacuna. Você tem dizem e tem conduzirão. Apenas uma alternativa atende a essa questão. E o que sobra é aderirem, porque também esse aderirem não concorda com motivos, mas concorda com homens. Tanto motivos como homens são palavras que estão no plural. Então os três verbos se referem a esses dois elementos. Os três verbos, o primeiro se refere a motivos, o segundo também se refere a motivos e o terceiro se refere a homens. Ou seja, resumidamente, a resposta aqui é aquela que traz os três verbos da oração no plural. Não nos dizem respeito os motivos que conduzirão os homens a aderirem à causa. Então, aí perfeita. A letra B é a resposta. Então, não errem por omissão. Muitas vezes a concordância constitui um assunto, um conteúdo, um componente traiçoeiro, mas muitas das vezes também apenas a falta de atenção o faz ou a faz errar. Então tenham cuidado, viu? Resposta aqui, letra B. Questão número 14. Essas questões aí são de bancas assim muito exigentes. É importante treinar também com bancas exigentes para que você aperfeiçoe, para que você melhore o seu nível. Todos nós precisamos elevar os níveis. O nível em que nós estamos hoje tem que ser um nível acima do que estávamos meses atrás. E amanhã o nosso nível de hoje já estará obsoleto. Então temos que procurar em cada etapa nos alinhar aos contextos. Você vai marcar a alternativa em que o emprego do verbo haver esteja correto. Só tem uma, que é múltipla escolha. A múltipla escolha, no sentido de você pode escolher mais de uma. Mas a escolha correta, a alternativa correta é única. Observem aqui, o verbo haver no sentido de existir, prestem bem atenção, vou ficar até perto de vocês aqui. O verbo haver no sentido de existir não exige plural, proíbe o termo no plural. O verbo vai ficar sempre no singular. Mas o verbo haver pode significar outras coisas. Você pode ter o verbo haver com o sentido de ter, verbo auxiliar, ou no sentido de alguém que vai tratar um assunto com você. Quando eu digo que vou me haver com alguém, ou que eles vão se haver comigo, então isso é importante saber, porque nem toda ocorrência de haver vai ficar no singular, porque nem toda ocorrência de haver significa existir. Compreendem? Então, todas as gotas de água havia evaporado. Está bem claro, pessoal, por isso que a leitura é importante de novo, é clichê, mas nós temos que dizer. O haver aí significa ter, como verbo auxiliar. Todas as gotas de água tinham evaporado. Se eu posso substituir haver por ter como auxiliar, ele tem que concordar com o sujeito, porque passa a existir uma locução verbal que concorda com esse sujeito. Todas as gotas de água é plural, é o sujeito da oração. Então o correto seria: todas as gotas de água haviam evaporado. Na letra B, elas se haverão comigo se mandarem meu primo sair. Olha aí, até exemplifiquei antes, nem lembrava que era a próxima questão. Elas se haverão comigo, elas
terão que se ver comigo no popular. Elas tratarão comigo. Elas vão me explicar alguma coisa, vão me dar explicações. Então, haver aí não significa existir. Ele tem que concordar com o termo a que se refere, que no caso é o sujeito. Elas. Então, elas se haverão comigo se mandarem meu primo sair. Se fosse, por exemplo, no singular, ele se haverá comigo. Então, haver aí precisa concordar com o sujeito. Então, aqui, a letra B é a alternativa correta, é a resposta à questão número 4. Então, por que a letra C não é a resposta? Porque aí sim, na letra C, o verbo haver está no sentido de existir. Não houveram quaisquer mudanças no regulamento. Existiram ou ocorrer. Eu posso dizer que não ocorreram e posso dizer que não existiram. Então, haver no sentido de existir ou ocorrer, o que é que acontece? Singular. O correto seria não houve quaisquer mudanças no regulamento. Observem que o que ocorre na C não ocorre na A e na B. Elas se excluem, né? Então, concordância, como eu já falei, exige essa atenção. Mas há um conteúdo desafiador também, e você, quando passa a treinar as questões, na hora que você vai escrever o seu texto, você automaticamente vai, né, de maneira espontânea, perceberá, se policiará melhor. Peraí, aqui eu acho que eu cometi algum equívoco aqui. Você passa a ativar melhor os conhecimentos. O seu cérebro passa a alertá-lo sobre as construções. Amanhã vão haver aulas de informática durante todo o período de aula. A mesma coisa da letra C. É haver no sentido de existir ou de ocorrer. Ocorrerão aulas, então vai haver aulas é o correto. E houveram casos significativos de contaminação no hospital da cidade. Isso aqui também perfeitamente como a letra C, quase igual à letra C. Então, houve casos significativos. Nas letras C, D e E, o haver está no sentido de existir e, portanto, deve ficar no singular. Ok? E apesar de nós já termos resolvido, que saiu fora de ordem a questão de concordância, mas é o mesmo conteúdo, a concordância nominal, até para você entender a questão número 1. Princípio geral da concordância nominal. As duas próximas questões serão de concordância nominal. Adjetivos, pronomes, numerais e artigos concordam com o substantivo em gênero e número. Agora já não tem mais a questão de pessoa, porque não é verbo. Gênero, masculino, feminino. Número, singular, plural. Havendo gêneros diferentes, prevalece o masculino. Né? Então é a regra gramatical. Olha os exemplos que nós temos aqui. Alguns alunos são muito comprometidos. Alunos é o substantivo, alguns é o pronome e comprometidos é adjetivo. Então eles concordam com o substantivo a que se refere. O são já é da concordância verbal, que nós já vimos, mas não está em análise agora. Você vê que muitas vezes nas frases, nas orações e nos períodos, você pode ter ao mesmo tempo concordância verbal e nominal. Concordância verbo-nominal. Há muito pobre que trabalha, que luta por salários maiores. Maiores, adjetivo no grau comparativo de superioridade, e salários substantivo. Então, salários plural, adjetivo maiores também plural. Então, isso é simples de compreender. Às vezes, até mais simples de compreender do que de aplicar. Não é que aplicar seja tão complexo, mas é aquela falta de atenção a qual nós nos referimos antes, né? Tem que ter muita atenção na concordância. Vamos resolver duas questões de concordância nominal para podermos aplicar melhor esses conhecimentos, né? Embora se utilize de um registro coloquial na passagem, se divertissem e passassem meia hora rachando o bico, o cronista estabelece no termo destacado está aí entre aspas, a concordância nominal de acordo com as regras gramaticais. Então ele está dizendo que as regras gramaticais prevalecem aí. Assinala a alternativa em que o uso da palavra meia ou meio não está de acordo com a norma culta da língua. Perfeito. Meio pode ter várias funções, pode desempenhar várias funções. Meio
no sentido de, quando eu digo 3 meios na matemática, então o meio será numeral, um meio, que significa metade. Quando eu digo meia saca ou meio saco, esse meio já é adjetivo, embora indique essa ideia de metade, mas é adjetivo e concorda com substantivo. Então, meio saco, meia saca. Um meio, 3 meios. E existe o meio, que significa um pouco, que é advérbio de intensidade. Este é invariável, independente de a palavra anterior ser masculina ou feminina, singular ou plural, o meio prevalece, né, no masculino e no singular. Então, sempre mentalizem. Quando meio significar um pouco, ele é invariável, porque ele é advérbio, ele indica a intensidade. Agora, quando eu digo na letra A, é meio-dia e meia, é para marcar a alternativa que não está de acordo, a letra A está de acordo. Porque meio-dia, adjetivo concordando com o substantivo. Dia é masculino, meio será masculino. E meia, agora por que meia no feminino? Porque está oculta, subentendida, implícita a palavra hora. É meio-dia e meia hora. Em ambos os casos nós temos adjetivos. Só que um adjetivo concorda com o substantivo masculino, que é dia, e o outro concorda na ideia com o substantivo feminino, hora. Então, corretíssimo. Muitas vezes nós ouvimos, até em telejornais, e no rádio também, meio-dia e meio. Meio-dia e meia. Meio-dia, metade de um dia, são as 12 horas, e meia hora, que são os 30 minutos. Letra B, eu estou meia cansada. Você pode observar que até na hora que nós pronunciamos, soa mal. Ninguém fica meia cansada. Então você tem que entender isso. Eu fico um pouco cansado no masculino. Quem é do gênero feminino vai ficar um pouco do mesmo jeito, só que cansada. Então aqui é estou um pouco cansada. Significa dizer que deveria ser meio. Estou meio cansada. Letra B é a alternativa que não está de acordo com a norma culta. Por quê? Na letra C, utilizou-se a lógica que não se utilizou na letra B. As frutas estão meio caras. Perfeito. Intensidade, advérbio. Estão um pouco caras. Simples demais. Acolheu-me com palavras meio ríspidas é a mesma situação. Letras B, C e D estão nas mesmas situações, sendo que na letra B o uso está errado, por isso é a resposta. Palavras meio ríspidas, palavras um pouco ríspidas. E na letra E, não me venha com meias palavras. Palavras substantivo, meias adjetivo. Meias palavras no sentido de as coisas não estarem tão claras, né? Como se fossem metades, as coisas ditas pela metade. Então, resposta da questão número 5, letra B. Ok? Duas questões aqui, das 5 que nós já resolvemos, são para marcar a alternativa que não está correta. Então tem que ter muita atenção ao enunciado, porque tradicionalmente você escolhe as alternativas corretas. E de certo tempo para cá, você é exigido a marcar a incorreta, a que não está correta. E mesmo que quando isso ocorre, nós temos a indicação, as palavras ficam em caixa alta, o não, o incorreto, o errado, mesmo assim, muita gente ainda erra por não prestar atenção. E vamos agora para a última questão desta revisão de hoje, questão número 6, uma prova da ESPM 2014. Na frase analfabetismo, saneamento básico e pobreza combinados, explicam 62% da taxa de mortalidade das crianças com até 5 anos no Brasil. Do Estadão, o termo em negrito. Então vocês não estão vendo aí qual é o termo em negrito, mas é o termo combinados. Por que este termo está combinados? Analfabetismo, saneamento básico e pobreza combinados. Então esse termo combinados transgride as normas de concordância nominal, tá bem, isso aí tá bem vago, né? Bem genérico. Transgride as normas em que sentido? Qual seria o erro que acarretaria essa transgressão às normas?
Concorda em gênero e número com o elemento mais próximo? Com o elemento mais próximo não é, porque combinados não pode concordar com pobreza. Pobreza está no singular, combinados no plural. Então já descarta a letra B. Faz uma concordância ideológica, no caso de silepse de número, também não é. A silepse ocorre quando você faz uma concordância que não é sintática, mas está na ideia. Quando você diz o povo são, você pode encontrar em alguns poemas com essa estrutura, porque o texto literário tem outras prerrogativas, mas não é o caso aqui. Poderia ser substituído pelo termo combinadas. Se nós colocarmos o termo combinadas, ele nem vai concordar com pobreza, que é o termo mais próximo, nem com os demais, porque entre os demais termos nós temos palavras no masculino. Por isso que a resposta é a letra E. Sobra a letra E, né? Concorda com todos os termos a que se refere, prevalecendo o masculino plural, como está na regra que nós colocamos aqui, né? Quando eu digo aqui nos adjetivos, pronomes numerais e artigos concordam com substantivo em gênero e número. Havendo gêneros diferentes, o que é que ocorre? Prevalece o masculino. Então, os gêneros aqui, analfabetismo masculino, saneamento básico masculino, pobreza feminino. Temos gêneros masculino e feminino, e você tem aí combinados para concordar com todos eles. Resposta aqui, letra E. Esta questão você poderia resolver por eliminação, você chegaria à resposta correta. Terminamos mais uma revisão de língua portuguesa dentro do projeto #ConectEnem. Esperamos que vocês apreendam e depois aprendam os conteúdos desta aula. Bons estudos e até a próxima.